A gente ouve falar de democracia, que democracia nasceu na Grécia Antiga, mas lá somente os homens eram cidadãos e participavam da vida política. As mulheres eram excluídas. E se passou mais de 20 séculos para que a ideia de democracia voltasse à moda. E acreditem, as mulheres também estavam excluídas da vida política. Elas não eram cidadãs. Precisou de muita luta para que as mulheres conquistassem os direitos ao voto. Quer saber mais? Então, eu sou a professora Cláudia Gomes e se liga na curiosidade histórica de hoje. A luta das mulheres pela igualdade existe desde que o mundo é mundo. Ao longo da história humana, as mulheres conseguiram atuar em diversas áreas da economia, da religião e da política. Mas somente a partir do século XIX que a luta pelos direitos políticos começou a tomar corpo. E foi com esse primeiro objetivo, o de votar e ser votada, que as mulheres conquistaram, ao longo do século XX, outros direitos que vieram desse primeiro, como poder estudar, trabalhar, ter uma conta em banco, ter uma profissão, enfim, ser emancipada de alguma figura masculina. Nesse sentido, as coisas só começaram a mudar com a primeira onda feminista, que se dedicava principalmente à conquista do sufrágio, que significa voto feminino. As sufragistas, como ficaram conhecidas, questionavam a sociedade que considerava as mulheres incapazes de participarem da vida política. Vale ressaltar que o feminismo, até hoje, ainda não é bem compreendido. Muita gente acha que ser feminista é ser contra a família, contra os filhos ou mesmo contra os homens. E não é verdade. O feminismo é a luta pela igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. Mas voltando, podemos dizer que a luta feminina pela cidadania começou muito antes do século XIX. Após a Revolução Francesa, a escritora Olympe de Gouges publicou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Nela, Olympe criticava a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1889, por não contemplar as mulheres. Por essa atitude, Olympe foi acusada de trair os ideais revolucionários e sentenciada à morte. Ou seja, os revolucionários eram a favor da igualdade, mas somente entre os homens, né? Uma das principais justificativas utilizadas pelos homens contrários ao voto das mulheres era de que as mulheres eram incapazes intelectualmente e por isso deveriam se ater às questões familiares e sentimentais. Outros ainda, como expressa essa charge aí, defendiam que isso prejudicaria os valores familiares. Vê se pode. Então, o movimento feminista inglês focou na luta pelo voto a partir de 1897, quando a educadora inglesa Millicent Fawcett fundou a União Nacional pelo Sufrágio Feminino, que atuava de forma pacífica, entregando pedidos formais na Assembleia Legislativa. 6 anos mais tarde, Emily Pankhurst fundou a União Social e Política das Mulheres, grupo que se uniu às mulheres operárias, tomou as ruas com manifestações promovendo greves e campanhas publicitárias. Questionando o sistema patriarcal, a luta pelos direitos políticos das mulheres se espalhou pelo restante da Europa, Estados Unidos e as Américas. Os primeiros países a aprovarem o voto feminino foram a Nova Zelândia, em 1893, e a Finlândia, em 1906. Mas somente em 1918, o Reino Unido autorizou as mulheres acima de 30 anos e proprietárias a votar. Nos Estados Unidos, a permissão veio em 1920. Na França, o sufrágio veio apenas em 1945. E na América Latina, as mulheres do Equador conquistaram o voto em 1929. No Brasil, desde o século XIX, inúmeros projetos defendiam a participação feminina na política. Mas somente no século XX, o movimento feminista e sufragista brasileiro cresceu. Em 1910, a professora baiana Leolinda Daltro fundou o Partido Republicano Feminino. E 12 anos depois,
Berta Lourdes deu início à Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Ambas as organizações buscavam ampliar o direito das mulheres. Em 1927, as mulheres do Rio Grande do Norte foram as primeiras a conquistar o voto feminino. Celina Guimarães Viana conseguiu votar nas eleições de 1928, estimulando outras mulheres a votarem também. Em 1928, também no Rio Grande do Norte, Alzira Soriano candidatou-se ao cargo de prefeita do município. Venceu e tornou-se a primeira mulher a ocupar um cargo executivo no Brasil. No mesmo ano, a advogada mineira Mieta Santiago conquistou o direito de votar e se candidatar. Ela concorreu ao cargo de deputada federal e deu seu primeiro voto a quem? A si mesma. O direito ao sufrágio para todas as brasileiras alfabetizadas foi conquistado em 1932, no governo de Getúlio Vargas, que foi ampliado a todas as brasileiras somente em 1946. Mas somente em 1965 o voto feminino tornou-se obrigatório e equiparado ao dos homens. Além dessas, o Rio Grande do Norte também nos deu Nísia Floresta, uma mulher fantástica que em 1810 foi a pioneira no movimento feminista, na luta sufragista, pelos direitos sociais e educacionais das mulheres. Além disso tudo, ela também lutou pela abolição dos escravizados e pelo direito dos povos originários. Ela abriu uma escola para mulheres em 1838 e escreveu um dos livros mais transgressores de sua época e que ainda hoje é um marco, chamado O Direito das Mulheres e a Injustiça dos Homens. Não satisfeita, Nísia Floresta, em pleno Brasil imperial, ainda defendeu a educação científica para as meninas, ou seja, passamos mais de 100 anos e ainda precisamos lutar para que não só as mulheres, mas todas as meninas e todos os meninos tenham educação científica e educação de qualidade. Incrível a história dessas mulheres, né? Por hoje é só, mas fica ligado na próxima curiosidade de história. Tchau!